alimento e de pobreza. Não é eu que estou falando aqui, isso aqui são os estudiosos da conjuntura mundial que estão vislumbrando esse cenário aí, e cada nação, cada país, cada setor, cada empresa só vai enfrentar adequadamente esse desafio a hora que ela usar o quê? A sua inteligência estratégica, a sua rota tecnológica, colocar o conhecimento dentro disso. Uma coisa que o presidente da Embrapa, o Gabriel, sempre fala, né? Alguém aqui sabe quantos pesquisadores a empresa Samsung tem? 15 mil pesquisadores, porque ela é uma empresa mundial competitiva. Então ela tem que estar realmente tem que estar fazendo isso, caso contrário ela não deixa de ter essa posição. A L'Oréal, em Paris, tem 6.500 pesquisadores técnicos que trabalham. Bom, gente, então é essa a nossa discussão. Claro, eu vou usar aqui, por exemplo, as rotas, né, o café, olha, vou usar o exemplo do meu estado, né, o café no Paraná, ele sempre na busca de terras férteis, isso foi o café que o café sempre fez, né? Então ele começou lá, iniciou a colonização do norte do Paraná e criou cidades como Londrina, que todo mundo conhece, né? Mas ele teve que evoluir nos seus modelos tecnológicos, né? E nos anos 70, o histórico IAC que nós vimos aqui e o IBC tiveram a contribuição, né, a presença nova da Embrapa, né, nesse sistema das entidades estaduais de pesquisa, como está aqui a Ipamig, a Itapera, a UFLA, as universidades, né? E deu um salto de integração, ou seja, o Brasil realmente aqui fez o dever de casa. O Brasil organizou o seu sistema de inovação para o seu principal produto da sua economia. Então aqui nós demos um salto. Agora, isso aqui está completo? Nós vemos aí pelos desafios que tem à frente e pelas demandas, nós estamos alinhados com o mundo à frente, estamos completos com isso. O Eduardo Assad, vocês viram ali o que significa mudança climática, o que pode acontecer conosco, com a nossa competitividade, com a relação de mudança climática. Quantos Eduardo Assad nós estamos trabalhando nesse país em torno dessa questão crucial de mudança climática? Eu conheço o Eduardo Assad, deve ter mais uns 2 ou 3. Não é possível que um país e uma economia como essa nós podemos viver com esse grau de vulnerabilidade, quando sabemos que realmente o que vai realmente fazer acontecer as coisas são o conhecimento. O século XXI é o século da produção com conhecimento, com ciência, com tecnologia, com inovação. Olha, essas unidades de pesquisa todas aí então forjaram, né, a transformação tecnológica da cafeicultura com a construção de novos modelos produtivos, né? Todo mundo conhece, né? E que passou do modelo de cabo de enxada, que é aquele modelo tradicional até os anos 70, passou para a cafeicultura mecanizada e chegou hoje a cafeicultura moderna, avançada. No nosso caso lá do Paraná, são os pomares de café. Olha, avançamos bastante, a produtividade passou de 7 para 27, mas olha, isso aí é um patamar produtivo muito baixo, muito pequeno. Nós precisamos caminhar muito além disso para a sustentabilidade de uma cafeicultura para o século XXI. E aqui temos que voltar a esse ponto, né? Como é que está a nossa pauta, como é que está a nossa inteligência estratégica para fazer essas coisas acontecerem? Por quê? Nós temos pontos de estrangulamento. No caso específico do café, está lá, foi falado ontem, mão de obra. Ou seja, pela primeira vez no mundo, a FAO reconhece hoje que a população rural está menor do que a população urbana no mundo. Isso significa o quê? Significa que a pesquisa, né, vai ter que buscar novos desafios na área da automação, da eficiência do trabalho, da mecanização. Caso contrário, da qualidade de vida e do trabalho do trabalhador. Caso contrário, não vai ter mais ninguém fazendo isso, já está mudando. Então, fontes esgotáveis de nutrientes. Eu tenho até pouco para falar sobre isso aqui tudo, mas acho que não adianta falar muito. Quero apenas mostrar o lado do debate que precisa acontecer, porque são essas questões que estão aí, né, de ambiental, a exigência do consumidor. Se falou ali do novo café,
com as suas propriedades funcionais, nutracêuticas, né? Não só o café, mas a agricultura como um todo, né? Então, a restrição do fator trabalho, né? Então, aí que começamos a entrar nas ferramentas novas da biotecnologia. Cadê as máquinas mais eficientes, né? Nós precisamos buscar isso aí tudo, né? Então, é nesse campo da biotecnologia, já trabalha com o desenvolvimento de plantas resistentes aos herbicidas, viabilizando a formação e condução de lavouras, né? Então, aqui, aqueles novos conceitos de produtividade, do trabalho, de automação, de eficiência, enfim, de melhoria da qualidade de vida. Então, é fundamental. Se você vai numa feira agropecuária, vai lá em Cascavel, no show rural, vê a evolução que teve as máquinas de plantio, de colheita e tal. No café vamos ter que chegar também lá para que esse lado seja utilizado. Nós temos que organizar os produtores, né, para compartilhar máquinas, estrutura de processamento. Talvez o modelo da Costa Rica esteja aí. E os novos cultivares, muito falado aqui, tudo lá, maturação diferente, escalonamento de colheita. Só que foi dito aqui, os pesquisadores sabem disso, que hoje existem estudos que demonstram que há rendimentos decrescentes, né, nos métodos tradicionais de melhoramento genético, aumentos decrescentes da produtividade. Então, há uma fadiga das tecnologias convencionais. Por isso que estamos aí. As novas tecnologias, a bioinformática, a biotecnologia, a transformação genética, a nanotecnologia, são essas coisas que é a visão de futuro que vamos ter que ter, e vamos ter que, então, nos rever a cada momento, cada instituição, para se manter competitiva enquanto instituição de pesquisa, realmente produzindo conhecimento inédito que vai enfrentar os grandes desafios e que está alinhado com essa agenda, é o debate que precisamos ter hoje. E no caso do café, nós estamos razoavelmente organizados, porque temos o consórcio, que faz um trabalho de articulação dentro disso, né? Mas é preciso caminhar muito mais, porque provavelmente as nossas fragilidades ainda são muito grandes, né? E para a dimensão de um país como o Brasil, para a dimensão de uma economia como a economia do café, vou usar aqui um termo que eu acho que não está errado. Nós somos uma pobreza franciscana no nosso sistema de inovação para a agricultura brasileira como um todo. Pobreza franciscana. Só nos Estados Unidos tem um escritório lá chamado de Economic Research Service, algo assim, que tem 1.000 funcionários, 670 pesquisadores, somente cuidando, é um think tank, estudando a agricultura do mundo inteiro para saber o que acontece, como é que está o mercado, como é que está a produção, como é que está o abastecimento, enfim, por isso que um país desse fica bem competitivo, né? Os Estados Unidos hoje é o maior exportador, o maior produtor, é o maior consumidor, é o maior doador e é o maior importador também, ou seja, inteligência competitiva aplicada ao seu negócio agrícola, né? Então está lá, biotecnologia, o meu instituto, assim como os demais já colocaram aqui, estão trabalhando nessas áreas todas aí, trabalhamos em rede, nada disso é novo para nós, só que a minha mensagem aqui é que realmente, né, nós precisamos de dar um salto grande ainda, no sentido de que a gente tenha uma agenda, né, ao aquecimento global, que a gente construa uma agenda que possa realmente pautar, alinhar todo o conjunto de conhecimento e de ações de pesquisa e de estrutura em termos de gente capacitada, gente formada. Nós precisamos multiplicar os Eduardo Assados desse país. Nós precisamos ter a infraestrutura para a inovação desse país também atualizada permanentemente. E precisamos organizar toda essa infraestrutura numa grande agenda, numa grande aliança, né, para termos, junto com o setor da economia, realmente o enfrentamento dos desafios da agricultura do século XXI, com base em ciência, tecnologia e inovação. Eu acho que esse realmente é o debate que precisa acontecer. No café, felizmente, nesse campo, nós já demos passos importantes, temos uma estrutura razoavelmente feita, nós precisamos avançar muito mais. O que nós estamos vivendo neste momento, em termos de
falta de visão, estratégia, de o que está acontecendo com o solúvel, a questão da nossa dependência total às flutuações de mercado, nos leva a realmente rever como é que estamos estruturados no sentido de sermos competitivos e estarmos alinhados com o futuro. O que o futuro nos remete e como que nós estamos aqui alinhados, que alinhamento fazemos nas instituições de pesquisa, na visão econômica, na questão das entidades das entidades de mercado, na indústria, no comércio, para que realmente possamos realmente ter uma cafeicultura continuadamente competitiva para o século XXI como um todo. Da nossa parte, da unidade de pesquisa, acho que estamos avançando, mas queria deixar aqui a ideia de que tudo isso ainda é avanço, mas é muito pouco face à grandiosidade dos desafios por um lado e a enormidade do que é o nosso negócio do café nesse país. Obrigado. Vou parar por aqui, hein? Nós vamos agora responder as perguntas que são desapontadoramente poucas. Eu pedia que o Dr. Bartolo começasse a responder, dizendo qual é a pergunta de uma maneira sucinta. Nós recebemos aqui uma pergunta, embora não seja identificada, mas ele cita que ontem o Dr. Eduardo Assad, na palestra sobre as alterações climáticas e os seus efeitos no agronegócio mundial, citou que existem plantas no Cerrado com grande capacidade de adaptação e mudança de temperaturas, que ocorreu ao longo do tempo. Então, gostaria de saber se há pesquisa nesse sentido. Gostaria de informar que, com relação a essas plantas, especificamente essas plantas, cinco espécies citadas pelo Dr. Eduardo Assad, não tenho conhecimento que estejam sendo realizadas pesquisas na identificação de quais os genes que possam dar essa tolerância seca. O que eu posso dizer é que dentro na cafeicultura nós temos um trabalho onde já tem se identificado algumas plantas, algumas cultivares com determinadas características de tolerância. Recentemente nós introduzimos da Etiópia e de Camarões material genótipos que são já testados pelo CIRA, que é um instituto francês, já testados com tolerância seca. Esse material nós estamos com ele na condição do Cerrado, lá em Brasília, para futuros trabalhos de melhoramento, visto que não se tem o conhecimento ainda da adaptabilidade desse material, uma adaptabilidade, você tem uma amplitude maior de adaptabilidade. Então, o que existe é isso. Agora, nós temos também, por exemplo, a possibilidade de um trabalho junto com a introdução de genes do conilon ou do robusta, que tem várias espécies, várias plantas de conilon e de robusta que apresentam tolerância seca. Então nós temos que, uma vez esse material identificado, que a gente possa trabalhar na introdução desse gene para o arábica, para conferir essa coisa. Seria muito mais fácil, porque se nós trabalharmos com essas espécies do cerrado, é um processo longo, demorado, tem a necessidade de autorização da Comissão Nacional de Biossegurança. Então é um problema mais complicado e levaria um tempo enorme, através teriam que ser feitos bioensaios e uma série de outros tipos de tratamentos para poder que isso fosse liberado por essa comissão. Então seria muito mais prático e fácil que nós trabalhássemos com o que nós temos outros genes, dentro do gênero COF, além de robusta, de conilon, várias outras espécies que possam ser fornecedores desse gene de tolerância. Bom, indo na segunda pergunta, ele diz o seguinte, pergunta o seguinte, que baseado em todas as dificuldades enfrentadas pelos cafeicultores devido à limitação hídrica e altas temperaturas,
qual a melhor variedade de café para ser cultivado na região do Chapada Diamantina, de modo a reduzir as perdas observadas nos últimos tempos. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: eu não tenho um conhecimento amplo da região da Chapada Diamantina, eu conheço ela só até a fronteira de Minas Gerais com Bahia. Mas eu poderia dizer o seguinte, que nós temos alguns materiais que vêm despontando essas características de tolerância à seca e resistentes a alta temperatura um pouco mais elevadas. Por exemplo, nós temos dentro de um material que nós estamos sendo conduzido no Ensaio Nacional de Cultivares de Café de porte baixo com resistência, o material original lançado recentemente pelo IAPA, que é o IPR-103, que vem ter um amplo comportamento, uma adaptabilidade ampla sobre toda média, sobre todos os ambientes em que ela está sendo testada, tanto em Minas Gerais como lá no Centro-Oeste, Minas Gerais, São Paulo, no Paraná. É um material altamente produtivo e que vem mostrando que tem alguma característica que vem despontando como possível material que possa ser indicado para essas regiões da Chapada Diamantina. Outro material que apresenta também um certo grau de tolerância, que pode ser trabalhado também, seria o desenvolvido lá pelo Procafé, que é o Acauã, que tem essa característica de apresentar tolerância seca. E como também existem materiais altamente vigorosos que podem ser indicados, talvez. É o caso do IAC Catuai Amarelo, IAC 6062, no IAC 99, Catuai Vermelho, IAC 99, o Topázio MG 1190, que também, por serem bastante vigorosos, tem um sistema radicular bem que aprofunda com uma maior facilidade. Esse material apresenta uma certa tolerância, não digo que é tolerância, apresenta uma certa tolerância, talvez ele possa. Mas dizer que com a seca da magnitude dessa que nós ultrapassamos esse ano aqui no oeste da Bahia, eu acredito que é muito difícil nós termos uma variedade, uma cultivar que tolere 100% uma diversidade climática como essa. Tá certo. A pergunta foi enviada por Eudérico, é isso? Ele está? Tá. Eudérico, engenheiro agrônomo de Brejão, Bahia. A pergunta é com relação ao material resistente a nematóide. Se há alguma expectativa de liberação pelo consórcio de cultivar resistente a nematóide, pelos problemas que a gente tem em algumas regiões e a exigência, inclusive, da fiscalização pelo Ministério, dos testes, né, das análises para nematóide. Bom, depende do nematóide. No caso de Meloidógena exígua, que é o mais comum na maioria das lavouras em todo o Brasil, não é tão danoso para o cafeeiro, é o caso que acontece quando a gente erradica uma área mais antiga de café, é um nematóide comum, mas ele dificulta muito a formação de uma nova lavoura a partir do plantio. Para o nematóide Meloidógena exígua, nós temos boas fontes de resistência. Catucaí vermelho 785 do Procafé é uma boa indicação. Em Minas Gerais nós temos algumas seleções de Catiguá, também com uma boa tolerância exígua. Ao incógnita, que é o problema mais sério, ou paranaenses, Meloidógena incógnita ou Meloidógena paranaenses, essas cultivares mais amplamente difundidas aí no país, principalmente os catuaís, Catuai AC99, 62, 144 e outros, são suscetíveis. Então nós temos indicação de resistência a partir de uma seleção recente do Paraná, do IAPA, o IPR-100. Temos algumas seleções ainda sendo trabalhadas em Minas, eu mostrei um slide ali, uma seleção que vem sendo feita em Piuí, Minas Gerais, mas não é material acabado. Mas nós precisaríamos de informação sobre o comportamento desses materiais aqui na região, questão de adaptação. Mas o IPR-100 é uma boa fonte de resistência ao Meloidógena incógnita. Ou então, alternativamente, a enxertia dessas cultivares bem adaptadas à região, inclusive várias seleções de Catuai, ao Apoatan, que é um porta-enxerto de Coffea canéfora, lançado pelo Instituto Agronômico de Campinas, resistente à Meloidógena incógnita. A muda fica um pouco mais cara, mas é uma boa alternativa para
plantio em região infestada por meloidose incógnita. Tem uma linha e a última pergunta, por favor. Parece que tem mais. Não sei o que vai ser mais interessante. A fome ou a pergunta? A pergunta está ligada? Vocês estão ouvindo? A pergunta do Silvio Leite é sobre se já existe produção de café naturalmente sem cafeína e que qualidade tem esse café. Objetivamente, o Instituto Agronômico protegeu uma cultivar, mas não registrou essa cultivar ainda, de modo que oficialmente ela não pode ser cultivada. Nem produção, não pode haver ainda produção de mudas e sementes. Nós estamos ainda resolvendo alguns problemas. Ela tem uma baixa produção, mas ela tem uma qualidade de bebida muito superior ao café natural, ao café descafeinado quimicamente, porque a cafeína é produzida a partir do desdobramento da teobromina na via de biossíntese. Então, como tem um bloqueio nessa síntese, essa variedade ela acumula teobromina. Então, tem um alcaloide, que é a teobromina, mas a qualidade é bem razoável, bem superior ao café quimicamente. Olha, nós não fizemos nenhuma previsão, mas a cultivar que está protegida, ela tem condição de ser cultivada. O problema é que assim, a produção ainda é baixa e nós queríamos tornar disponível um material que tem uma produção um pouco maior. Mas eu não sei, eu chutaria aqui, mas acho que, sei lá, 5 anos é perfeitamente possível que a gente consiga lançar isso no mercado. Eu ia dizer qual é a minha opinião sobre café sem cafeína, mas fui censurado. Vocês podem imaginar a mais violenta delas todas. Já se tentou fazer uma variedade de café arábica colirou, seu Valonei Caires. Quem vai responder é o Guerreiro, porque fui informado de que já foi feito isso. Bom, essa é uma ideia muito antiga, né? É uma estratégia, um café que se chama arabusta, né? De arábica com robusta. A ideia é como se fosse um blend natural. Isso começou a ser feito pelos franceses nas ex-colônias na África, muito tempo atrás. O arabusta, cada planta de arabusta é diferente uma da outra. Então, tem um teor de sólidos solúveis diferente, teor de cafeína diferente, produção uma diferente da outra. A técnica de propagação vegetativa que o Robusta permite sempre sinalizou para essa possibilidade. Mas nunca isso emplacou, nem fora do Brasil e nem aqui no Brasil. Então, é importante saber que uma nova variedade não resolve os problemas como um todo. É preciso técnicas de manejo, tudo isso. Isso já é muito bem definido para a arábica e para a canéfora. Então, tem algumas limitações de natureza bastante diversa relacionadas ao cultivo, à condução das lavouras, a características dessas cultivares, que inibiram de uma certa forma a produção em escala desses materiais. A mistura vem sendo feita na pós-colheita, né? Eu agradeço aos palestrantes, agradeço aos senhores, agradeço ao João por ter feito esse formidável café. E agradeço muito o carinho que foi recebido pelos cafeicultores da Bahia. É um prazer, é uma grande emoção. Eu chamo agora o João para dar os certificados. Ele que nos certifica com seu entusiasmo.
Realmente ficamos com a elite da pesquisa do Brasil aqui nessa mesa, e é uma grande satisfação passar para o coordenador, que é o eterno cafeicultor e embaixador da cafeicultura da Bahia, foi nomeado pelo ex-governador da Bahia, César Borges, Dr. Luiz Rapper. Dr. Guerreiro, Dr. Gabriel Bartolo, Dr. Antônio Nazareno, que depois de muito tempo nos prestigia aqui na Bahia, Evair Melo, que é técnico que virou baiano, eu já sabia, meio baiano, meio capixaba, mas virou político, mas continua técnico, que é muito importante essa soma. Parabéns. E doutor Florindo Dalberto, que já recebeu o prêmio por ter vindo aqui 10 vezes, agora completou 14, e vamos ter que criar um outro tipo de prêmio para a frequência dele. E vamos ainda distribuir para cada um dos senhores uma lembrança de café da Bahia, que eu acredito que não é de Silvio Leite, mas é capaz de ser, viu? Café de Silvio Leite, você não deve conhecer esse blend, mas de qualquer forma vale a pena, né? Obrigado a todos. Vamos manter a nossa extraordinária confiança na nossa atividade. Obrigado, doutor Ramos. Retorno pontualmente às 14 horas.